Boa noite! Dentro de instantes estaremos dando início à nossa live sobre reunião de pais. Esta live ela vai ficar gravada e para você que está assistindo essa live gravada, seja muito bem-vindo, como se você estivesse ao vivo comigo. Deixa eu começar aqui então, dar o meu boa noite. Dar os meus acenos aqui para a Lucielen, para a Simone, Vanessa, muito legal, que bom que vocês já estão aqui comigo, então já vão aí me fazendo companhia. Essa semana eu quase não falei com você, né, Lucielen? Semaninha terminou daquele jeito, acelerado. Boa noite, Vanessa. Muito legal, hein? Voltei ao trabalho pegando outra turma. Na véspera de voltar ao trabalho, peguei uma substituição e agora eu tô igual louca. Louca, muito louca. Muito complicado trabalhar com duas turmas. Vocês já trabalharam com duas turmas? Eu já. Muitos anos já pegando duas turmas. Legal, hein, gente? E hoje nós vamos falar de um assunto que eu sei que preocupa muita gente, que é essa abordagem aí dos pais, como falar com esses pais, não só na reunião de pais, mas durante todo o ano. Como é que eu falo com esse pai? Oi, Cris! Porque se a gente fala tanto, né? Se eu falo tanto de disciplina positiva com relação ao aluno, a gente também tem que tratar esses pais aí com a disciplina positiva também, para conseguir, conquistar o coraçãozinho deles e trazer eles para trabalhar com a gente, né? Gente, eu tava com tanto medo dessa live não dar certo. 2 noites aqui sem luz, sem sinal de celular, sem internet, sem nada. Depois das 5, acabou tudo, breu. Ontem a mesma coisa. Ontem voltou 10 horas, que foi a hora que eu entrei para falar boa noite. Vocês acreditam? Aí eu tava aí pensando, pronto, chega amanhã, não vai ter live, depois de tanto tempo, né? Então, gente, vocês que já estão aí, manda o aviãozinho pra lembrar o povo que hoje tem live, friozinho, chuva. Manda esse aviãozinho aí pra convidar o povo, pra lembrar o povo que hoje a gente tem muito assunto hoje, né? Deixa eu até mostrar aqui já pra vocês, tem um material em PDF, né? Olha lá, deixa eu dar um tchauzinho aqui pra Sheila. Olha lá, deixa eu... Ai, tem hora que não vai. Ai, Cris, tô tentando te dar um oizinho e não vai. Travou. Então, hoje nós temos aqui esse PDF, que tem aqui um resuminho aqui das coisas mais importantes, pra gente não se esquecer, para trabalhar na reunião de pais, e não só na reunião de pais, tá, gente? É também na abordagem no dia a dia, né? Como é que eu faço para comunicar, para falar pro pai que o filho dele teve um desvio de conduta, tá com péssimo comportamento. Boa noite, Sheila. Como é que eu falo, como é que eu me dirijo para esse pai? Então a gente também vai falar sobre isso hoje. Tem lembrancinha, eu vou montar aqui 2 lembrancinhas aqui com vocês. Já deixei ali pré-pronto pra gente ver como é que a gente monta, como é que vai ficar. Já vai mandando então esse aviãozinho aí, convidando os amigos, as amigas para estar aqui conosco nesta live. Deixa eu ver a hora, mais uns minutinhos a gente já começa e aí o pessoal vai pegando a live caminhando, certo? Então, começando novamente, boa
boa noite para vocês que estão aí comigo já, para você que está assistindo a live gravada. Sinta-se em casa como se você estivesse ao vivo conosco. Você também vai receber os PDFs ao final. Boa noite, Catarina. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Então, antes de mais nada, antes da gente falar da reunião de pais, tem uma coisa que assim me deixa assim um pouco incomodada quando eu vejo, quando os professores falam assim, família e escola, uma união que dá certo, que tem que dar certo, né? E aí a gente fica assim falando dessa união, mas que tipo de união? Que união é essa que a escola quer? Que união é essa que a família tem que ter com a escola para que as coisas fluam, para que as coisas funcionem? Já pararam para pensar? Que tipo de união é essa? O que a gente espera, né? Então a gente sabe que quando a criança, né, quando nós somos criança, né, a gente depende dos pais para tudo. Os pais, a família, enfim, a mãe, a avó, o pai, o tio, a tia, aquele que cria, ele é o primeiro vínculo que a gente tem, né? É a nossa primeira, digamos, sociedade, né? Fechadinha ali dentro daquele núcleo. É ali que a gente vai aprender os costumes, as tradições, as crenças religiosas. É tudo ali dentro do seio da família. É a partir da família que a gente vai para a igreja, que a gente vai para o terreiro, que a gente vai praticar a nossa religião. É a partir da família que a gente começa a entender o que é solidariedade, o que é responsabilidade, não é verdade? E onde entra a escola aí? A escola entra com a escolarização. Então a criança ela vai para a escola para ela adquirir mais conhecimentos, mais bagagem, para desenvolver habilidades que vão ajudar ela na vida profissional, na vida social, enfim. Então, família e escola são duas coisas que estão atreladas, porque as duas contribuem para o crescimento do indivíduo. Então é por isso que família e escola precisam estar juntas, precisam falar a mesma língua, precisam caminhar juntas, porque no fundo, no fim de tudo isso, o foco principal é a criança. Não é verdade? Então é por isso que a família é tão importante, que ela precisa estar ali caminhando com a escola. Então, por exemplo, a escola, ela não pode tomar um partido de uma religião. Por quê? Porque a gente tem que respeitar a família, não é? Então a gente precisa falar a mesma língua quando a gente vai falar de relações sociais, né? Quando a escola ensina a importância da reciclagem, a família precisa compreender e caminhar junto com a escola para que a gente fale a mesma língua. Então é nesse sentido que família e escola precisam caminhar juntas, certo? Então, às vezes a gente vê isso muito distante. Eu sinto que os pais, eles não entendem muito bem o que é que a gente quer, que tipo de união que a gente quer estabelecer. E é isso que eu vim refletir aqui com vocês hoje, tá? Que tipo de união que nós queremos, o que é que nós pretendemos que essa família coopere conosco. Isso precisa ficar muito claro. Deixando isso claro para a família, deixando isso claro para você, já é um pontapé inicial para que as coisas caminhem, para que as coisas deem certo. Então nós falamos muito... Oi, Cíntia, boa noite. Nós falamos muito de disciplina positiva dentro da sala de aula, certo? Então essa disciplina positiva, ela também precisa refletir nas relações que a escola tem com a família, certo? Família acolhida, família que vai também se apaixonar pelo professor. Se eu não acolho bem a família,
Boa noite, Gilberto. Se eu não acolho bem essa família vai querer caminhar comigo? Ah, gente, me poupe, não vai, né? E deixa eu contar um segredo para vocês. A família, principalmente das crianças pequenas, tá? Até o primeiro ano, segundo ano, eles não estão muito interessados em saber se você sabe de hipótese de escrita, se você entende de desenvolvimento cognitivo. Eles não estão muito interessados nisso não. Sabe o que a família quer saber? Quer saber se você vai cuidar bem do filho. Se você vai dar amor, se você vai dar carinho, se quando a criança pedir para ir ao banheiro, você vai deixar. Já chegou uma mãe e falou assim para você: ai, minha filha é assim, ela não pede para ir ao banheiro. Daí você olha, se ela não pedir para ir ao banheiro, você mesma fala para ela ir ao banheiro? Já aconteceu com você? Então, essa mãe e esse pai, eles estão muito preocupados em saber como você vai cuidar. Então, como você vai conduzir esta reunião inicial, vai conduzir o seu ano todinho. Se você errar a mão na primeira reunião de pais ou no primeiro contato que você tem com esse pai, às vezes você está lá na escola e a família chega para fazer a matrícula. Se você não acolher bem essa família, se você não conversar, dialogar direitinho com essa família, pontinho negativo aí já está surgindo, certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado. E eu não tô falando de atendimento de escola particular não, tá? Eu trabalhei muitos anos na escola particular. Aliás, eu comecei, né, definitivamente assim, na escola particular. Eu trabalhei 1 ano como voluntária na escola pública e fui para a escola particular, onde eu fiquei 8 anos. Então a minha formação, a minha bagagem é bem grande, bem forte do atendimento particular. E o atendimento particular, vocês sabem que a grande preocupação é manter o aluno na escola. Então, dentro da escola particular, a gente é muito preocupado com essa questão do acolhimento, né, da recepção, porque essa família ela precisa confiar em mim, essa família precisa gostar de mim. Então, na escola particular, a gente realmente é muito preocupado com essa questão. E foi na escola particular onde eu aprendi algumas regras de ouro e estão todas aqui hoje para vocês. Eu tô aqui porque se eu esquecer alguma coisinha, eu bato o olho, já lembro e já falo pro resuminho ficar condizente com o que eu tô falando com vocês, certo? Então, primeira coisa que vocês vão ver aqui no PDFzinho, tá escrito assim: reunião de pais, seja afetuoso, firme e gentil. É o primeiro princípio da disciplina positiva. Você tem que ser firme, mostrar ali a sua postura de professor. Eu estudei para isso, eu estou aqui seguro do que eu vou falar com vocês, né? Eu os acolho, mas firme. Seja firme nas suas convicções, naquilo que você acredita também, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa organizar um roteiro para a reunião de pais, certo? Esse roteiro, o importante é que ele seja elaborado junto com a coordenação pedagógica e junto com os outros docentes da escola, para que todos falem a mesma língua. Cada um vai ter uma maneira de se expressar diferente, porém, precisa estar alinhado, né? Se é uma escola, todo mundo ali na escola precisa estar falando a mesma língua, certo? Garanta que todos os pais sejam notificados da reunião. Então, todos os pais precisam saber que haverá uma reunião de pais no dia tal, no horário tal, que a escola vai cumprir os protocolos, o distanciamento, como que a escola vai organizar essa reunião. Os pais precisam ser informados e de modo muito claro.
É bem comum a gente pegar bilhete de reunião de pais que não esteja bem redigido. Então as pessoas ficam confusas, elas não sabem em que hora que é a reunião, se a reunião é de manhã, se a reunião é à tarde. Então tenha esse cuidado de olhar o bilhete e ver se o bilhete está ali certinho, se você está conseguindo compreender, se qualquer pai compreenderia o bilhete, tá? De uma forma bem resumida, faça a sua apresentação. Por que eu tô falando de forma resumida? Porque não é uma entrevista de emprego. Você não precisa falar tudo o que você fez, todas as suas especialidades. Até porque tem algumas especialidades que os pais não vão entender. E lembra que eu falei? O pai não tá tão interessado assim em saber de todas as suas habilidades aí não. Ele quer saber se você vai cuidar bem do filho dele e ponto. Tá? No caso da alfabetização, se essa criança vai aprender a ler e escrever e ponto. É isso que os pais querem saber. Mas faça a sua apresentação, né? Então, se eu fosse fazer a minha apresentação agora, eu ia dizer bom dia ou boa tarde. O meu nome é Paulo, sou professora aqui na rede há tantos anos. Eu leciono há tantos anos, tenho experiência com esta turma de alfabetização, já concluí o primeiro ano com tantas turmas, essa daqui é a minha turma de número tal, sou especialista em alfabetização, também entendo um pouquinho sobre dificuldades, né? Então, eu estou aqui para ajudá-los. Faça uma apresentação sucinta, mostrando quem você é, que você tem formação, mas não fica detalhando muito, tá? Não fica assim, se mostrando muito. Não precisa ser amostrada, tá? Fale aquilo que é necessário falar. Outra coisa, já apresente para os pais como que é a sua rotina. Como que é a rotina da sua escola, como é que você trabalha com os seus alunos. Olha, nós chegamos, eu recepciono os alunos aqui no portão, peço para que eles se dirijam até o banheiro, lavem as mãos, tomem água, se higienizem, façam fila. E aí nós vamos subir, chegando na sala nós vamos cantar algumas músicas e aí nós vamos seguir a rotina do dia, né? Então vai explicando já para os pais como você faz essa rotina, como você avalia os seus alunos e como você faz com aqueles que apresentam dificuldades. Os alunos que apresentam dificuldades, o acompanhamento deles é feito desta forma. E para estes alunos, fazendo-se necessário, eu entro em contato com os pais. Já diga para os pais como serão as próximas reuniões. Aqui na rede onde nós trabalhamos, eu sou apaixonada pelo formato das reuniões bimestrais. Eu não sou muito fã da reunião do início do ano, mas as reuniões bimestrais eu amo. Por quê? Porque é atendimento individualizado. Então nós atendemos os pais por senha. Tem um horário, né? De início, um horário de término. Os pais chegam, recebem a senha e aí a gente vai chamando e a gente pode falar da criança, pode mostrar atividade, né? A gente não tem aquela preocupação de que a outra mãe vai ouvir. Então é muito gostoso. Então, nessa primeira reunião, eu já falo para os pais como serão as próximas, certo? Oi, Patrícia, saudade! Vamos lá. Seja objetivo. Isso a gente não pode esquecer nunca. Seja objetivo. Gente, não se esqueçam que os pais, eles trabalham. Embora, quando o pai ele está em horário de trabalho, ele vai até a reunião do filho, ele pega ali o atestado e mostra lá no trabalho dele, né? Embora aconteça isso, seja sucinto. Faça a sua reunião de forma objetiva, clara
e que atenda os pais. Olha só, a Luciene está falando ali que ela gosta de fazer um quadro de expectativas dos pais. Legal! O que os pais esperam de você? É isso? Esperam da escola? Esperam que aconteça durante o ano? É isso, Luciene? Ó, é uma boa ideia. Essa eu nunca tentei, não. Bem legal. Então, a gente precisa ser rápido, tá? Na reunião. Eu até coloquei aqui, ó, vou ler para vocês. Reuniões longas, com pautas confusas, além de se tornarem enfadonhas, também se tornam improdutivas. Aí ela deixa uma cartolina e os pais podem ir escrevendo. Legal, bem interessante. Eu sou adepta das reuniões mais rápidas. Não gosto de ficar prolongando muito a reunião. Principalmente quando eu percebo que um pai olhou no relógio. Ah, o pai olhou no relógio, aí eu já fico... eu fico com dó, porque eu sei que eles estão ali na correria, que para eles é importante estar ali, mas eles também têm que voltar rápido para o trabalho. Então eu não gosto de fazer reuniões muito prolongadas. Eu evito fazer dinâmicas nas minhas reuniões, eu não faço dinâmicas. Eu leio um texto sucinto, um texto forte, um texto impactante, mas que seja ali rápido e eu passo o que eu tenho para passar ali para os pais, o mais importante, bem rapidinho, para não enrolar muito e não tomar muito tempo deles, né? Para que eles entendam que eu respeito o tempo deles. Bom, eu acho assim, né? Eu faço dessa forma. Então também escolho um texto reflexivo curto. E uma coisa, gente, que acontece muito em reunião, nas lembrancinhas. Essa semana eu vi várias, dentro do Instagram, no YouTube, várias compartilhadas. Lembrancinhas que falam assim, falam da união, né? Como nós começamos hoje falando aí, união, família e escola, uma união que tem que dar certo, que veio para dar certo, que precisa acontecer, mas muitas vezes eu não entendo muito bem como que é essa união e o pai então nem se fala. Fica ali a ver navio sem entender como que é para se dar essa união, né? E uma coisa que eu acho muito chata, eu como mãe agora vou falar, tá? Eu acho muito chato quando tem aqueles textos ou aquelas dinâmicas que ensinam pai e mãe a ser pai e mãe. Por mais que a gente erre, é muito constrangedor, é muito, sei lá, desmotivador você ficar ouvindo a pessoa falar como é que um pai e uma mãe precisam se comportar. Eu não gosto. Eu acho até uma falta de respeito com aquele pai, com aquela mãe que está ali. Ah, Paula, mas tem pai e mãe que, pelo amor de Deus, né? Deixa o filho de qualquer jeito. Gente, é a criação, é a família. É a dinâmica familiar. E a gente precisa aprender a respeitar. A gente só adentra no campo da educação. Eu quero que essa família me ajude na educação, no que está relacionado à escola. Então é muito chato quando fica lá, dê tempo para o seu filho, fique mais tempo com o seu filho, vá sair com o seu filho. Dá a impressão de que eu que estou ali na reunião de pais, eu mãe, eu não faço nada disso. E se eu não faço, eu saio da reunião achando que eu sou a pior mãe do mundo. Isso não agrega valor. Isso não faz criar laços afetuosos entre professor, pai e mãe. Não é apontar o dedo para o pai e dizer, olha, você está fazendo errado. Para seu filho ir bem na escola, você precisa fazer isso. Eu acho muito constrangedor. Eu acho, essa é a minha opinião. Cíntia também concorda comigo, Cíntia? É delicado, mas eu
não aconselho ninguém a fazer esse tipo de coisa, tá? Não aconselho mesmo. Por isso que eu iniciei a live falando que tipo de união é essa que você espera que a família tenha com você. Por isso que eu comecei assim. Então, a gente precisa mostrar para os pais de forma muito clara como os pais podem contribuir com a educação dos filhos. É essa a união que nós precisamos. Opa, piscando a luz. Só falta acabar. Que os pais possam contribuir. E como é que eles vão contribuir? Vocês vão receber no PDF, tá assim, ó. Sentimento de pertença. Lembra que eu falei das crianças? Eu falei das crianças, que as crianças precisam se sentir pertencentes. As crianças precisam sentir que elas pertencem à sala de aula, que tudo que está ali dentro da sala de aula foi feito por ela e para ela. Os pais precisam entender como é que eles podem ajudar os filhos dentro da escola. Eles não estão indo na reunião de pais para aprender a serem pais. Não estão indo na escola para aprender a ser pai e mãe. Isso eles vão aprendendo com o tempo. Eles precisam ir para a reunião de pais, aprender como é que eles podem contribuir, pertença. Então, eu preciso da ajuda de vocês, vocês precisam da minha ajuda. Olha, nós estamos unidos, estamos juntos no barco. E o que é que nós vamos fazer juntos? Então, você vai orientar os pais como que funciona a agenda ou o caderno de recados. Você vai orientar os pais como é que eles podem ajudar nas lições de casa. Você vai fazer uma votação ali entre os pais, uma enquete. Quantos dias que essa lição de casa ela pode ser enviada sem que ela se transforme num momento de pesar, de penar para a família? É importante enviar a lição de casa? Sim. É o momento em que a família vai estar ali sentada com a criança, demonstrando todo o seu amor, toda a sua confiança, todo o seu encorajamento. Olha que letra bonita, você consegue, eu acredito em você. Você vai longe, meu filho. Se você quiser, se você acreditar, se você se esforçar, você vai longe. É por isso que a gente envia a lição de casa. E quantos dias na semana? E aí você dirige para os pais a pergunta. Vocês conseguem dar esse atendimento? Desse jeito que eu falei aqui. Um bom atendimento, um bom acompanhamento. 1 dia? 2 dias? 2 dias? 1 dia? Fechou. Nós vamos combinar então. Vai ser 1 dia na semana. Qual é o melhor dia? Ah, é segunda-feira, terça-feira. Tá, vamos fazer uma votação. Qual é o dia? Quarta-feira? Todo mundo concorda? Fechou então? Então, lição de casa todas as quartas-feiras. Essa lição de casa ela precisa ser entregue até sexta. Tudo bem? E assim todo mundo vai conseguir fazer. Então, olha só. Pertencimento. Né? Eu estou contribuindo com a escola, não é com a escola, estou contribuindo com o meu filho, com a minha filha, eu estou contribuindo. 1 dia na semana eu vou fazer esse acompanhamento. 1 dia na semana. E olha o sentimento de pertença. Fui eu que ajudei a decidir qual dia seria. Essa professora parou para me ouvir. Ela me valoriza, ela valoriza o trabalho que eu faço. Todos os dias eu saio de casa, eu nem vejo meu filho. Todos os dias eu saio de casa muito cedo, volto muito tarde e essa professora me entendeu. Percebe?
A mesma prática que eu faço com a criança, eu também vou fazer com o pai, com a mãe, certo? Outra coisa, você também vai falar sobre pesquisas, né, para os alunos maiores, como elas serão feitas. Você vai falar sobre as festas. Você vai deixar claro, boa noite, Eliana. Você vai deixar muito claro que se eles precisarem de você, eles podem te procurar. E eles vão te encontrar como? Eles vão te encontrar onde? Qual o horário? É muito importante que você se coloque à disposição, mas que você também combine. Lembra que eu falei lá no início? Gentileza com firmeza, tá? Você não vai fazer tudo que os pais querem, tá? Só porque você quer ganhar o apoio dos pais. Firmeza e gentileza, tá bom? Como que eu faço para notificar quando o aluno teve um comportamento errado? Poxa vida, tinha ganhado aquela família, tinha feito tudo certinho, a criança fez uma dessa e agora como é que eu vou conversar com essa mãe? Como é que eu vou conversar com esse pai? Olha, é assim. Eu preciso que vocês conversem com essa criança. Eu preciso que vocês conversem, que vocês tomem uma atitude. Porque me xinga, porque levanta da carteira, porque faz isso, porque faz aquilo, não respeita ninguém. A mãe só vai fazendo assim, ó. Enchendo a mão de pedra, se armando. Se ela não tiver nada para falar de você, nesse dia você aguarde que ela vai vasculhar e vai encontrar um defeito seu. Isso você pode ter certeza. Como então que eu notifico essa mãe? Eu deixo para lá? Não, eu não deixo para lá. Mas como é que eu notifico essa mãe, esse pai, sobre uma má conduta? Como que eu faço essa notificação? Conexão primeiro e depois correção. Eu inicio a conversa falando das qualidades, das habilidades sociais da criança e das habilidades cognitivas da criança. Se é uma criança que fala muito, eu falo que é uma criança muito comunicativa, que faz amizade muito fácil, que é muito querido por todos, mas... Aí até falo que é bom em matemática e tal, falo do cognitivo e falo do social, mas está enfrentando alguns problemas de relacionamento. E eu chamei o senhor aqui, chamei a senhora aqui, para que nós juntos, consigamos encontrar uma maneira de ajudar a criança a superar esta fase, a ultrapassar esta fase. Perceba a diferença. E aí, a mãe vai pedir mais esclarecimentos. Ela vai falar, nossa, mas é assim? Eu falo, sim. Por vezes me agrediu verbalmente, me chamou por nomes feios. Eu chamei depois, no outro momento, para conversar e não conseguimos resolver. E eu decidi pedir ajuda de vocês vindo aqui. Por quê? É uma criança tão assim comunicativa, tão alegre. Eu volto reforçando as qualidades, os pontos positivos. E aí eu falo que nós precisamos juntos ajudar a criança a superar esta fase. E como é que nós vamos fazer isso? Então a mãe começa a dar soluções que ela vai fazer em casa. Eu vou tirar o celular, eu vou fazer isso, eu vou conversar. Ela vai dando as soluções dela em casa.
E você fala, bom, diante disso que você está falando, então aqui na escola eu vou fazer isso, 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 isso. Aí depois eu chamo a criança e falo, ó, estava aqui com a sua mãe, falei sobre aquele seu comportamento, falei para ela como você é alegre, como você é expansivo, como você faz amizade com todo mundo, mas que de um tempo para cá você está tendo essa dificuldade de controlar suas emoções, tá falando até palavrão. Então nós estamos aqui conversando e chegamos à conclusão. Sua mãe vai tomar esse tipo de atitude em casa e eu vou tomar esse tipo de atitude aqui. E eu gostaria que você aqui, diante da sua mãe, aqui comigo, com a coordenadora ou com a diretora, nós fizéssemos aqui um pacto. Que essa é a primeira conversa que nós estamos tendo esse ano, mas que ela vai ser a última. Porque você é uma criança assim, 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 e eu confio em você. E eu sei que você pode superar essa fase e que nós podemos voltar a ser amigos como nós éramos. Muda tudo, muda tudo. Se eu tenho esse comportamento, né, da disciplina positiva com as crianças, eu também preciso ter com os pais. Pai nenhum gosta quando alguém fala mal do filho. Ele sabe a peça que ele tem em casa? Sabe. Às vezes sabe que em casa é bem pior do que a professora está pintando ali na sala. Mas não vai te falar. Não vai concordar com você. Então a gente precisa saber conversar, saber dialogar. É questão de abordagem mesmo. Como é que eu vou conversar com essa família para relatar esse problema? Outra coisa, outro tipo de abordagem é quando eu preciso chamar a mãe porque a criança não avança na aprendizagem. Já foram tentadas inúmeras estratégias, já foram feitos diversos registros e a criança não avança. Então eu chamo a mãe, falo das qualidades sociais, né? E aí eu apresento uma preocupação. Olha, eu estou preocupada com a Maria. Estou preocupada porque ela não está acompanhando a turma. Mas veja bem, existem inúmeros fatores que contribuem para que a aprendizagem não seja efetivada. E nós precisamos investigar. Então eu vou fazer aqui um encaminhamento junto com a coordenadora para tal especialista. Nós vamos aguardar o retorno. Deu negativo? Não, o especialista não encontrou nada? Nós vamos tentar outro. Nós vamos tentar oftalmo, nós vamos tentar psicólogo, nós vamos tentar de tudo. E eu preciso que vocês tentem de tudo. Né? Eu faço os encaminhamentos, eu faço os relatórios, mas eu preciso que vocês compareçam às consultas quando elas forem marcadas. Tem muitos pais que você marca psicólogo e o pai não leva, né? O pai precisa entender, ó, tá indo para o psicólogo porque o professor dentro da sala de aula, ele percebeu que tem ali alguma dificuldade, mas não tá conseguindo saber qual é a dificuldade. E a gente precisa descobrir qual é. O quanto antes a gente descobrir, melhor para essa criança. Então é um outro tipo de abordagem que precisa ser feito com muito carinho, com muito tato. Eu não vou ficar falando pro pai, seu filho é burro, porque ele não acompanha a sala. Não é assim que se fala. Lembra que eu falei em encontros que nós tivemos anteriores a este? A mãe e o pai estão deixando ali na escola, o vô, a avó, a tia, tio, estão deixando ali na escola o seu bem mais precioso. E nesse momento em que a criança está ficando aos seus cuidados, eles não estão muito interessados em saber quantas pós-graduações você tem, no que você é especialista. Eles só querem saber se você vai cuidar bem do filho deles. E se você conseguir alfabetizar, beleza. Certo?
Então nunca se esqueça disso. Nós precisamos acolher os pais com firmeza, mostrando que você não é criança, que você é segura do que você está falando. E como é que a gente encontra essa segurança? Encontre ela dentro de você. É preciso, se até hoje você fez uma reunião de pais insegura, a sua próxima precisa ter segurança. Monte sua pauta e esteja certa do que você vai fazer. E como eu sempre falo, na dúvida, ame. O amor nunca falha. Outra coisa, só diga para os pais aquilo que lhe for perguntado. Isso eu aprendi a duras penas. Às vezes a gente quer ser muito solícito, quer dar muitas explicações, quer falar muitas coisas e fala demais. Fala demais, fala o que não deveria falar e põe tudo a perder. A mãe não é sua amiga, ela é mãe do seu aluno, mas isso você já sabe, né? Se não sabe, fique sabendo agora. Então, professor não tem que ser amigo de pai e mãe, é parceiro, é outra coisa, tá? Parceiro. Então a gente precisa tomar cuidado com muitas informações. Porque a chupeta, a senhora voltou a buscar a chupeta? Nossa, eu achei a chupeta mesmo. Aí eu tava ocupada na hora, falei pra Maria Alice ir lá lavar a chupeta pra mim. Mas a Maria Alice não colocou na mochila? Eu não acredito. Gente, pra que falou tudo isso? Era só informar para a mãe que realmente a chupeta ficou perdida, peça desculpas e diga que a chupeta será procurada e será encontrada, será esterilizada, será colocada no lugar e me perdoe, né? Eu não preciso falar que eu pedi ajuda de fulano e fulano não me atendeu, porque se eu falo isso, o que eu estou dando a entender? Que a escola onde eu trabalho é uma bagunça. Que eu não sou parceira nem de quem trabalha comigo. Olha as informações que eu estou dando para os pais numa conversinha que não precisava ter existido. Então, só diga para os pais aquilo que lhe for perguntado. Não entre em detalhes desnecessários. Não adentre no mar que você não vai conseguir voltar depois, certo? Mãe de aluno não é sua amiga. E olha só, parceria fundamental sim. Olha só, eu vou ler um textinho para vocês, que ele é uma adaptação de um texto do Esopo. Porque como eu disse no início, eu não aconselho que a reunião de pais tome muito tempo dos pais. Porque ela se torna enfadonha e o pai sai dali achando que ele perdeu tempo. Vai passando, os minutos vão passando e aquilo que estava interessante começa a entrar por um ouvido e sair pelo outro, ele começa a ficar angustiado, olhar no relógio, pensar que ele vai chegar atrasado no serviço, que ele tem que pegar o ônibus para ele voltar, que na hora que ele descer ele tem que passar na secretaria para pegar o relatório lá que ele esteve na escola. Gente, é o filho dele, tá? É o filho dele, gente. Só que a gente tem que entender que essa pessoa saiu do trabalho, que ela se esforçou, que ela está fazendo de tudo para estar ali e a gente precisa respeitar. Respeitar o horário, não faça reuniões muito longas, tá? Então, no PDF que vocês vão receber, ele tem aqui uma sugestão, tá? É o feixe de varas do Esopo, só que ele está adaptado, ele está curto, tá? Ele está curtinho. Certa vez, um homem muito velho reuniu seus filhos e seus netos à sua volta, lhes entregou um feixe de varas e falou: qual de vocês é capaz de quebrar este feixe? Você pode levar para a sala de aula um feixe de palito de sorvete e entregar para um dos
pais presentes, né? Porque nós não vamos passar de mão em mão, porque nós estamos em fase de pandemia. Você consegue quebrar este feixe? Um por um tentou quebrar o feixe de varas, sem conseguir quebrar nenhuma das varas. Nem mesmo os filhos e netos mais fortes conseguiram, nem os mais novos. Então o velho desatou o feixe, pegou as varas, uma por uma, e quebrou com facilidade. Depois disso ele falou: escutem, meus filhos, essa lição. Enquanto estiverem unidos, conseguirão resistir facilmente a todos os problemas. Porém, seus inimigos os destruirão assim que se separarem. Se a família estiver certa, com clareza daquilo que ela pode fazer para se unir à escola, para ajudar no processo de escolarização do filho, se a professora tiver claro qual é esta união, como ela vai se dar, como ela vai acontecer, e esta união acontecer, uma união ali de sentimentos, de pertença, né, onde os pais realmente contribuem de verdade, onde a professora cria formas para que os pais se sintam pertença, sintam que eles participam realmente, desde o primeiro dia, desde a primeira reunião. O que acontece? Essa união vai fortalecer esses vínculos. E esses vínculos fortalecidos vão beneficiar quem? A criança. É o nosso maior interesse. Você tem que deixar isso muito claro na reunião de pais. O nosso maior interesse é a sua criança. Nosso maior interesse aqui é a sua criança. Então, para de ficar levando textinho para a reunião de pais, querendo ensinar pai e mãe a ser pai e mãe. Isso não ajuda, isso não contribui. Se eu vou numa reunião de pais e eu escuto tudo que eu preciso fazer para ser um bom pai, uma boa mãe, e eu não faço, metade do que a professora leu ali, eu saio derrotada, eu volto para o meu trabalho derrotada, achando que eu fracassei. Reunião de pais não foi feito para ensinar pai e mãe a ser pai e mãe. É para chamar eles para colaborar, chamar eles para contribuir com a formação da criança. E eles precisam ser acolhidos, muito bem acolhidos. Eles precisam entender que o professor está ali preocupado com a criança. Eles precisam entender nessa reunião de pais que haverá muito diálogo. É fácil? Tem pai que vai confundir? Que vai achar que você é amiga? Que se tiver oportunidade vai lá na escola só para falar que ela tá com problema em casa com o marido? Pode ser. Acolha. Na escola que eu trabalho já aconteceu. Aliás, nas escolas que eu trabalhei já aconteceu. Já aconteceu de eu receber mãe. Eu dava aula para o filho de 4 anos e ela estava pedindo ajuda de como lidar com o de 12. Não foi falar do filho que eu dava aula, foi falar do outro. O que eu faço? Ah, não, mas eu não dou aula para esse. Eu acolho, tá? Acolhida. E aí vocês vão receber, são sugestões, tá, gente? Tem a sugestão de uma balinha. A balinha tá escrito assim: família e escola. A força está na nossa união. Juntos somos mais. Só que aí você fez a reunião de pais, você já deixou bem claro que tipo de união é essa que nós queremos, como que essa família vai contribuir, certo? Então essa lembrancinha aqui tá de acordo, tá bom? Ela não tá ali pairando, né? Então, eu fiz assim, é um papelzinho que eu imprimi no papel fotográfico adesivo,
mas vocês podem imprimir na folha de sulfite que dá na mesma, tá? E aí vocês vão olhar aqui, assim contra a luz mesmo, e vão pegar uma balinha e vão colocar a balinha bem no meio, tá? Bem no meio, ó, deixa eu virar pra vocês verem. Bem no meio, onde está escrito. E aí vocês vão com todo o carinho do mundo, vão dobrar aqui, ó. Ó, dobrou. Vai dobrar do outro lado também, ó, vai unir aqui, tá? E aqui é a paciência, bem devagarzinho para não amassar, para não ficar feio. Então, ó, eu vou dobrando, dobrei aqui para fechar, opa, deixa eu pôr mais para cima, dobrei para fechar. Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo, com muita calma, muito carinho, porque eu preciso que fique bem bonitinho, né? Quando você for arrumar a sala de aula para a primeira reunião de pais, deixa a sala bem arrumada. Se você tiver um vasinho de flor, coloca. Ó, depois que eu dobrei aqui, ó, eu vou pegar a tesourinha de jacaré e vou cortar aqui, que é para fazer aquele detalhezinho, ó. Dá pra ver? O detalhezinho, deixa eu colocar aqui em cima é melhor. O detalhezinho ali, tá vendo? Vou colocar dos dois lados. Ó, tá feita a nossa balinha. Ficou um pouquinho amassadinho, tá vendo? Foi a emoção aqui de estar aqui com vocês me olhando. Fiquei muito emocionada, amassou um pouquinho. Ó, ficou bonitinho? Essa balinha aqui, você pode entregar ao final do jeito que ela tá, unidade, você pode fazer mais de uma. Eu fiz aqui um papelzinho também, ó, se vocês quiserem, tá, gente? É só sugestão. Família e escola caminhando unidas em prol do nosso bem maior, sua criança, tá? Coloca sua criança, que quando ela lê sua criança, ela vai entender minha criança. E aí a gente coloca a balinha aqui e pode entregar assim. Ou você arruma uma cestinha bem bonita, coloca todas as balinhas ali em cima, coloca um vaso de flor em cima da mesa, escreve a pauta na lousa. Se for a segunda reunião, pegue produções das crianças e coloque na lousa. Como nós fazemos a nossa reunião aqui tardia, no primeiro dia de aula eu tiro foto das crianças e monto quadrinhos com elas e coloco na lousa. E o quadrinho, né, a foto tá assim, meu primeiro dia de aula. Então é para a mãe levar de lembrança o registro daquele primeiro dia de aula da criança. Tem uma outra coisa aqui que eu fiz, que é uma mensagem que é para os pais, mas que também é para as crianças. Tá assim: querida família, este ano será iluminado. Entregue essa estrela para a sua criança e diga que ela é capaz de brilhar e ter sucesso no que ela deseja. Basta acreditar e se esforçar. Então aqui, ó, você vai fazer uma estrelinha. Eu peguei um EVA com glitter aqui porque ele é brilhosinho, ele é bonitinho. Isso aqui vai ser uma lembrancinha que a criança vai guardar, pode utilizar. Pega o furadorzinho, faz um furinho aqui. Aí eu não tenho. Dá um piquezinho com a tesoura, com muito carinho, coloca um cordão para virar como se fosse uma medalha. E aí você vai colocar aqui, ó, junto com o cartão e vai entregar para a mãe levar para a criança. E com essa mensagem aqui super bonita, que os pais precisam encorajar os filhos, acreditar no brilho dos filhos, tá? Então tem esta lembrancinha, tem esta daqui. Se você não gostou de nenhuma, providencie uma que você goste, mas não deixe de dar um agradinho na reunião de pais, na primeira reunião principalmente. Nas outras não precisa, mas na primeira é muito importante que você dê esse agradinho, que você mostre para os pais que você preparou tudo aquilo, que você teve tempo pensando em tudo aquilo, que você escolheu um texto bonito, curto, que a sua reunião foi sucinta, mas você disse tudo, você deu todas as dicas de como ele pode contribuir com a educação do seu filho.
Eles, junto com vocês, junto com os outros pais, escolheram o melhor dia para a lição de casa. Você explicou qual é a importância da lição de casa. Você disse para ele que você está... Opa, quase caiu. Você disse para eles que você está disponível, como eles vão te encontrar. Então, ó, não tem erro. Se você fizer uma reunião de pais pensando, né, empatia, se colocando no lugar da família, como é que eu gostaria de ser acolhida no primeiro dia, vai dar tudo certo. Pode ter certeza que vai. Foi muito gostoso estar com vocês. Eu estava com saudade já de estar aqui com vocês nesse momento só nosso, né? Este mês eu participei de 2 lives como convidada. Essa é a segunda live que nós estamos fazendo só nós, né? Uma live assim de amiga para amiga, né? Um bate-papo aqui só nosso, pensando na nossa reunião de pais. Vocês querem o arquivo? Se vocês quiserem um arquivo, mandem coraçõezinhos para mim. O arquivinho. Isso. Então, ó, hoje eu vou fazer diferente. Eu gostei do que a Andrea fez na outra live. Gostei. Vocês vão tirar um print. Quem tiver no computador que não vai tirar print, né, gente? Aí me manda mensagem no direct mesmo assim, tá? Quem está na live... tira um print e me manda a foto lá no direct, que daí eu te mando o link, tá bom? Se você tiver no computador, não sabe como tirar o print, me manda lá no direct, olha, eu estava na live, eu quero o print. E depois, façam um favor pra mim, tá? Voltem lá no direct e me falem, olha, eu gostei. Olha, eu não concordei com tal coisa. Olha, eu me lembrei de um outro texto curto assim. Ah, eu fiz lá na minha escola uma lembrancinha assado. Me mostra como que você fez, como que você pensou, como que você... a sua contribuição para melhorar o material, porque daí, o que eu faço? Eu passo para os outros e aí a gente... Ó, as nossas ideias, elas vão aumentando, tá? Tem um provérbio chinês que diz que quando 2 homens estão caminhando, cada um com um pão, eles se encontram e trocam os pães, cada um volta para casa com um pão. Agora, quando um homem vem com uma ideia e encontra outro que tem uma ideia, cada um volta para casa com 2 ideias novas, melhoradas, aperfeiçoadas. Então, contribua aí também com seus colegas. Eu vou ficando por aqui, desejando para vocês um ótimo final de semana, um ótimo domingo. Amanhã eu vou aparecer um pouquinho menos, porque eu tô com muita coisa atrasada. A Eliana tá assistindo aí, minha companheira sabe que eu tô com bastante coisa atrasada. Já vou falando para vocês que a partir de segunda-feira vocês vão receber o meu bom dia de manhã, mas as postagens eu só vou fazer à noite, quando eu chegar da escola, tá? Porque agora eu tô o dia todo na escola e eu não gosto de mandar quando eu tô na escola não, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, muito obrigado por você ter ficado comigo, ter feito companhia pra mim. Olha, felizona de ver vocês aí. Grande beijo. Corre lá no direct agora.